Este vídeo é apenas para fins educacionais, e não constitui aconselhamento jurídico. Uma pequena empresa com 200 funcionários sediada nos Estados Unidos da América, sem presença física na Europa, chamou a atenção dos reguladores noruegueses em 2021, e acabou por ser alvo de uma multa de 6,5 milhões de euros. A empresa opera um site e um aplicativo móvel, que conecta pessoas para relacionamentos ou encontros mais casuais com milhões de usuários em todo o mundo. A empresa compartilhou dados pessoais com parceiros de publicidade, incluindo ID de publicidade, endereço IP, informações de dispositivo, idade, gênero e localização. Eles usaram o consentimento como base legal para compartilhar esses dados nos termos do artigo 6. Parágrafo 1A do GDPR, afirmando que na época seu mecanismo de consentimento estava em conformidade. A empresa sustentou que o seu mecanismo de consentimento permitiu um conjunto de operações de processamento dos dados, desde que os titulares dos dados recebessem antecipadamente informações específicas. Eles argumentaram que o consentimento não precisava ser separado para diferentes operações de processamento, fazendo referência às diretrizes regulamentares francesas sobre cookies, e a uma decisão do Conselho de Estado francês para apoiar o seu caso. A empresa também argumentou que outras autoridades de supervisão permitiam períodos de carência. O regulador norueguês deixou claro que as orientações das autoridades de supervisão fora da Noruega não são vinculativas para outras autoridades de supervisão. As outras autoridades de supervisão aplicam os seus próprios requisitos de consentimento. Deve-se também notar que nem o GDPR, nem a lei norueguesa, permitem períodos de carência, uma vez que o responsável pelo tratamento é responsável, e deve ser capaz de demonstrar a conformidade com o GDPR a qualquer momento, de acordo com o artigo 5, parágrafo 2, e o artigo 24. Os reguladores noruegueses também discordaram da interpretação de consentimento da empresa, afirmando que o consentimento deve ser dado livremente, específico, informado e inequívoco. Os reguladores começaram por afirmar que o consentimento não era dado livremente. Descobriram que o consentimento à empresa estava condicionado à aceitação de uma longa política de privacidade, que agrupava vários fins de processamento, contrariamente à exigência de consentimento granular. Além disso, o processo de remoção do consentimento parecia tangivelmente mais complicado do que a aceitação do consentimento. A empresa não permitia consentimento por separado para diferentes operações de processamento dos dados pessoais, apesar de ser apropriado. O acesso aos serviços na versão gratuita do aplicativo era condicionado ao consentimento a compartilhar dados pessoais com parceiros publicitários, apesar de não ser necessário para a execução do serviço, e os titulares dos dados não podiam recusar ou retirar o consentimento sem prejuízo. Por estas razões, os consentimentos recolhidos para a divulgação de dados pessoais a parceiros publicitários não eram entregados livremente. Os reguladores disseram que o consentimento não era específico nem informado. Os mecanismos de consentimento não eram específicos sobre compartilhar dados pessoais para fins publicitários e, em vez disso, eram inferidos da aceitação da política de privacidade. A longa política de privacidade da empresa, e o seu agrupamento com outros consentimentos, impediam a capacidade do titular dos dados de compreender as consequências do consentimento, tornando-o ambíguo. Os reguladores também acreditavam que o consentimento não era inequívoco. O mecanismo de consentimento não distinguia claramente o consentimento para a publicidade de outras atividades de processamento de dados, tornando-o ambíguo. O regulador também mencionou que optar pela exclusão não equivale a dar consentimento nos termos do GDPR. O regulador argumentou que a empresa partilhou dados relativos à orientação sexual dos usuários, uma categoria especial de dados pessoais do GDPR que exige proteção adicional. A empresa respondeu que o mero uso do aplicativo, ou de palavras-chave não revelava diretamente a orientação sexual do usuário. No entanto, o regulador determinou que ser um usuário dava referência sobre a orientação sexual de uma pessoa, e tal informação não foi manifestamente tornada pública pelo usuário, violando assim o artigo 9, parágrafo 1 do GDPR. O regulador também citou uma falta de transparência e compreensão por parte da empresa. A complexidade do ecossistema de tecnologia publicitária, e a incapacidade da empresa em garantir a transparência e a compreensão das atividades de processamento de dados para os usuários, agravaram a gravidade das infrações. O regulador concluiu que a empresa, através dos seus membros do conselho ou executivos,
agiu de forma negligente, e possivelmente intencional ao violar o GDPR, aplicando uma multa de 6,5 milhões de euros à empresa. Visite nosso site em governisto.com para obter mais informações ou para se inscrever em nosso boletim informativo semanal, ou, se preferir, siga Governisto no LinkedIn, YouTube, X e Instagram.